telespectador do AmazonSat, primeiro programa do ano de 2022. E o nosso convidado, professor doutor Marcos Barros. Estamos falando com um membro da Academia Amazonense de Letras, ex-vice-presidente, ex-reitor da nossa centenária Universidade Federal do Amazonas. Professor Marcos Barros é médico e tem uma contribuição importante na medicina, na formação de profissionais que estão no mercado. Escreveu recentemente esta obra, Por Onde Andei, Meus Caminhos Institucionais. Nada mais é do que uma prestação de contas de tudo aquilo, ou grande parte daquilo do que ele participou, uma contribuição enorme às instituições, eu diria que na Amazônia. Professor, a obra é, antes de mais nada, um convite ao leitor a conhecer um pouco dessa trajetória do homem, do professor, que esteve à frente de muitas instituições. Eu destaco aqui o INPA, por exemplo, uma instituição importante para a Amazônia. Vamos falar um pouco da obra ou do porquê desta obra. A primeira intenção, Brian, é que eu quis deixar alguma coisa escrita para os meus netos e para os meus filhos. Por isso eu chamei Por Onde Andei. E quando eu cheguei a chamar Por Onde Andei, eu disse meus caminhos institucionais, porque eu quis dividir. E prometi, até na introdução, no prefácio da obra, que uma outra parte viria, ou seja, os meus caminhos políticos, os meus caminhos afetivos, enfim, a minha vida mais íntima. Mas nessa obra aqui eu quis dizer, olha, eu passei por essa instituição, e nessa instituição, ou nessas instituições, eu produzi isso. Eu poderia ter até produzido mais e melhor, mas foi isso, factualmente foi isso. E eu dediquei a minha família, como disse, mas especificamente a minha mulher. A Isane foi a maior estimuladora para que ela foi, eu chamo de garimpeira, ela foi garimpando toda a minha vida, porque ela, como jornalista, ela tinha o cuidado de ir fazendo o que vocês chamam de hemeroteca. Exato. Ela ia reunindo, guardando, e quando eu, sob estímulo dela e dos outros, entre outros, principalmente o Robério Braga, o Robério acreditou que eu deveria já divulgar Por Onde Andei. E eu agradeço muito a ele. Mas foi isso. E eu comecei a organizar exatamente as instituições que eu dirigi e produzi. Tanto que tem uma parte do livrinho que eu mostro as minhas conferências. Quando estava no IBAMA, né? Eu fiz algumas conferências e eu selecionei algumas para mostrar o que pensava o presidente do IBAMA da questão ambiental. Senão, Por Onde Andei era só ter passado pelas instituições sem registrar decididamente a importância desses textos e dessa vida institucional. Nesse passeio, nesta volta a essas lembranças agradáveis, é uma volta também à juventude, a um período mais determinado em assumir aquela função e dar conta do recado? Quando se chega aos 70, e eu já estou quase chegando aos 75, é chegada a hora de você fazer um certo caminho de volta. Para quê? Para registrar, mas para se fortalecer. E isso que você está chamando a volta à juventude. Houve essa intenção, sim. E também você tem que começar a testar a memória, porque a memória aos 74 não é a mesma da memória aos 20.
E aí existiu essa volta à juventude dele. Eu vou fazer uma pergunta que vai ficar para o segundo bloco, que é a sua passagem como reitor da nossa centenária Universidade Federal do Amazonas. Mas peço licença do nosso convidado e de você, telespectador, para um pequeno intervalo, na certeza de que nós vamos estar juntos novamente. É rápido, eu volto já, me aguarde. Como eu falei, voltamos, estamos de volta, na companhia do professor doutor Marcos Barros. E falamos da sua obra mais recente, Por Onde Andei, Meus Caminhos Institucionais. Professor, no encerramento do primeiro bloco, eu deixei uma pergunta no ar. Vamos rememorar sua passagem como reitor da Universidade Federal do Amazonas. A ideia de rememorar é real e cabe muito bem aqui, porque é uma historinha que eu tenho que contar. Eu estava no Japão há um ano, quando eu terminou meu compromisso com a instituição japonesa e eu retornei a Manaus. Retornei a Manaus para pegar o meu material e recomeçar a minha produção aqui. Quando eu cheguei no aeroporto, eu fiquei surpreso. Em vez de ter só a minha família ali, eu estava cercado de umas 15 a 20 pessoas, meus amigos. E eu disse, olha, eu estou voltando aqui para recomeçar. E eles disseram, voltar para recomeçar? Não, nós vamos lhe candidatar a reitor da universidade. Eu tomei um susto. Não era a minha perspectiva, a minha ideia. Eu vou encurtar o conto. Eles me candidataram, eu fiz durante 15 dias com todos uma campanha extensa e ao final eu ganhei a eleição para reitor. E eu tive que assumir e desenvolver por 4 anos essa atividade, a qual eu fico muito contente de ter exercido, porque é o ponto máximo da minha instituição e era a oportunidade de eu realizar determinados sonhos. Um deles era interiorizar a universidade. Mas aconteceram coisas, era um governo muito autoritário à época e ele resolveu privatizar a universidade. Eu disse aqui, o senhor não vai vender um ônibus dessa universidade, o senhor não vai vender nada. Nós vamos resistir e assim fizemos. Esse foi, eu acho, um ganho fundamental. E ter interiorizado ou iniciado a interiorização da universidade foi outro ganho. Ter criado, deixa eu me lembrar, o Museu Amazônico. Pois é, eu ia tocar nisso. A sensibilidade da museologia lhe fez criar essa instituição que hoje é uma referência para a universidade. Muito obrigado. Eu tinha que criar. Aliás, lembrando aqui, a primeira diretora, professora Edneia Mascarenhas. E é verdade, a professora Edneia tocou esse sonho para frente e nós tínhamos um acervo importante do J.G. Araújo que não podia ficar solto. Ele tinha que ser a pedra de toque inicial desse museu que cuidava ou cuidaria da Amazônia. Eu tenho muita alegria de ter contribuído para a criação do museu. E que hoje agrega o curso de antropologia. Perfeito. Quer dizer, tem uma participação efetiva na formação. Eu sou um médico que tem um interesse, a Isane até acha estranho, você devia estudar mais medicina, agora aos 75 anos. Por que, Isane? Porque você só estuda história e geografia. Eu estudando história porque é a alegria, é a satisfação, é você se localizar no mundo. Se você não tem esses dados, mas aí de vez em quando ela pergunta alguma coisa sobre geografia
E eu, modéstia à parte, dou uma aula porque estudei muito isso, por interesse próprio. Nessa passagem pela universidade como professor, como médico, o senhor formou muitos médicos que hoje estão aí no mercado. Fale dessa satisfação. O melhor professor é aquele que forma alunos mais competentes que ele. Isso eu persigo e eu tenho um acréscimo a isso quando eu digo que os meus alunos, ex-alunos, são meus médicos. Eles cuidam da minha saúde, todos eles. Eu podia enumerar aqui alguns. A minha primeira turma foi uma turma exemplar. Eu vou dar um exemplo desse exemplar. Adele Benchimol Benzaquem é uma dessas pessoas brilhantes. E muitos, o Bubol, o Eucides, grandes profissionais que hoje cuidam de mim e da minha família. Eu acho que esse é um parâmetro do esforço que se teve para formar grandes profissionais. E são, além de excelentes profissionais, uma preocupação maior na formação, são excelentes cidadãos. Isso é importante. Professor, novamente eu peço licença do senhor e de você, telespectador. Claro, vamos fazer aquele intervalo, mas eu prometo, é rápido, voltamos em seguida. Me aguarde. Voltamos, é o terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco. Eu gravo hoje, com muito prazer, com o professor doutor Marcos Barros. Claro, falamos de um membro da Academia Amazonense de Letras, falamos de um ex-reitor da nossa centenária Universidade Federal do Amazonas e que vai lançar ainda, a sua obra Por Onde Andei Meus Caminhos Institucionais. Professor, eu tenho uma pergunta que não pode deixar de ser feita. Na sua juventude, o senhor teve uma convivência muito próxima com o grande Djalma Batista. Eu queria que o senhor relembrasse essa convivência e a contribuição do Djalma, do grande Djalma Batista, na sua formação. Olha, eu estava numa aula de patologia clínica na Faculdade de Medicina e comecei a responder algumas perguntas feitas pelo professor Djalma. E ao final da aula ele me chamou à parte e disse, ele era muito formal, disse: "Senhor Marcos Barros, eu gostaria que o senhor fosse ao meu laboratório." Eu disse: "Mas eu não sei onde é o seu laboratório." Ele disse: "É na Rua da Instalação 109. "Pois não. Quando é que o senhor quer que eu vá?" Tal. Aí eu fui. Cheguei lá, ele me disse: "Eu queria que você estagiasse comigo aqui." Eu fiquei maravilhado. E nisso eu passei 16 anos ao lado dele. E suguei dele não só o conhecimento médico profundo, mas iniciei a compreender a importância da Amazônia. Ele, como um dos grandes amazônidas, ele me mostrou os caminhos, me mostrou as crises. Enfim, ele disse sobre o complexo da Amazônia. Ele me falava da esfinge, do esclarecimento do que é a esfinge da Amazônia. E eu aprendi com ele o que eu pude sobre a região. E entendi que o médico na Amazônia, eu passei isso para os meus alunos, ou tentei passar isso para os meus alunos, ele não pode exercer a atividade profissional se ele não conhece profundamente a história e a geografia da região e os outros valores. Hoje a questão ambiental é central nisso. E daí, perguntavam para mim quando eu fui presidir o INPA, mas o senhor não é um profissional da área médica? Como é que o senhor chegou aqui no organismo maior do meio ambiente? Eu disse: olha, é porque
às vezes, eu olhei mais para a questão ambiental e a destruição do meio ambiente como causador do adoecimento do que propriamente para as doenças em si. Então, o presidente Lula e a ministra Marina Silva, àquela altura, me chamaram, devido a essa história, que Marina já me conhecia há 40 anos atrás, para que eu ajudasse a desenvolver a política do IBAMA. Então, o professor Djalma Batista foi assim. Ele me chamou, me estimulou e me criou dentro da Amazônia e dentro da patologia clínica. Tanto que eu tinha uma especialidade, mas fiz a outra, muito em homenagem a ele. Eu fiz patologia clínica, eu fiz laboratório, eu fiquei trabalhando também em laboratório. Eu devo a minha vida profissional e a minha formação ao Dr. Djalma Batista. Esse complexo de construção lhe permitiu ser reconhecido como um humanista, um homem simples e extremamente humano. O vil metal não é o parâmetro do médico Marcos Barros. E o senhor, ao chegar na academia, ao ser convidado para a Academia Amazonense de Letras, o senhor declinou do convite, dizendo que não se sentia à altura de participar da instituição. Como é que foi esta decisão de não aceitar e ser convencido a aceitar? Eu chamaria o Robério do rei do convencimento. Ele tem argumentações que às vezes a própria razão desconhece. Ele me convidou, como eu disse, como você falou ainda há pouco, eu me coloquei no meu devido lugar e ele me convenceu que havia condições de eu assumir a academia. E eu fui com toda a satisfação, com todo o prazer e com todo o temor, né? Porque ali são as luzes da literatura amazonense e eu ia conviver com essas pessoas, desde o Robério ao Abraim Base, a todos os luminares, Elson Farias, Max Carpentier, e eu, como disse sinceramente, eu não estou a esse nível, eu sou só um curioso, mas ele me convenceu que dava e eu fui. E aí, nesse caminho, ele me gerou outro convencimento, que eu deveria ser o vice-presidente da academia. E eu pensei assim, ao seu lado, eu posso sim, eu tenho certeza que vai dar. E fui e me senti muito bem, porque ao lado do Robério é fácil ser vice. É verdade. É só seguir um caminho de Hipócrates. Hipócrates dizia aos seus alunos, primeiro, não prejudique. É o terceiro aforismo. Com base nisso, eu disse, primeiro, não prejudique, não ultrapasse o saber e as políticas presidenciais. Quanto mais ficar na retaguarda, se um dia for chamado a ocupar o espaço, ocupe, mas não faça disso o seu grande cavalo de batalha, mas auxilie que você só tenha a lucrar. Exemplos do professor Marcos Barros. Professor, nós estamos chegando ao final do programa. Eu quero dizer da minha alegria, da vez primeira, ter essa conversa franca consigo para os nossos telespectadores. E, chegando ao final, eu abro espaço para suas despedidas, para seus agradecimentos e dizer da nossa satisfação em tê-lo aqui conosco. Olha, amigo Abraim, você sabe do respeito que eu tenho por você, pela sua atividade jornalística desses 25 anos, pelo professor de história brilhante que você é, pela sua produção em literatura que o leva a ser hoje o vice-presidente da academia. Eu desejo que um dia você
tem todas as condições de produção para ser o presidente da nossa academia. Assim eu espero. Eu quero agradecer o espaço nobre que você abriu para que eu dissesse alguma coisa desse livro que a gente está lançando, que é apenas o primeiro. Tenho certeza disso. Agradeço a gentileza e o carinho do professor, doutor Marcos Barros, e vou me despedir de você, mas é uma despedida rápida. Sabe por quê? Na próxima semana nós vamos estar juntos. Tenho certeza. Haverá um novo encontro. Um forte abraço e até lá.